Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar mais uma web conference da Apex e, como de costume, um sábado por mês nós realizamos uma entrevista com alguma personalidade, com alguma pessoa que tem um conhecimento sobre alguma área mais específica dentro da Conscienciologia. Neste sábado nós temos aqui a presença do professor Marcelo da Luz. E o professor Marcelo da Luz é pesquisador da Conscienciologia e autor do livro Onde a Religião Termina. Então nós vamos ter aí uma conversa, claro, bastante relacionada também ao tema do seu livro, mas nessa entrevista está aberto aí uma série de outras possibilidades ou questionamentos de todas as pessoas que estejam participando ou acompanhando essa web conference. Nós já vimos aí que nós temos pessoas de diversos estados aí e regiões acompanhando essa entrevista. Então, em primeiro lugar, eu gostaria até de passar um pouco a palavra até para Marcelo, mais para cumprimentar até as pessoas que estão acompanhando. Não sei se tem alguma ideia, se já gostaria de passar, mas também eu já faço aí, já lanço alguma pergunta, mais ou menos, mas não tanto uma pergunta, mas um comentário. Se puder um pouco contextualizar um pouco aí essa ideia do livro, de onde surgiu a ideia, qual o teu envolvimento com o tema do livro e tudo mais, até para que as pessoas conheçam um pouquinho aí, para a gente caminhar aí mais na entrevista. Boa tarde, Cícero. Boa tarde aos amigos e amigas internautas, participantes dessa atividade da Apex. Obrigado pelo convite. Lançamos o livro Onde a Religião Termina, né? Foi lançado em fevereiro, dia 5 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu. Já estamos fazendo a primeira reimpressão, porque o livro alcançou uma excelente receptividade. Esse livro ele é um projeto que foi trabalhado durante pelo menos 5 anos. Eu estou aqui na comunidade conscienciológica há 6 anos. É um projeto do qual eu me ocupei desde o princípio e que vem fundamentar a dissidência que eu realizei da minha pertença à vida religiosa. Na Conscienciologia nós falamos de maxi-dissidência, que seria o abandono de um grupo no qual você desempenhava certas tarefas, mas você vai percebendo toda uma questão até de avaliação da sua programação existencial, que aquele grupo fica pequeno, as propostas daquele grupo parecem pequenas diante do que você sente que seria o seu mandato existencial. Eu fui religioso profissional durante 20 anos, foram 10 anos de educação no seminário e mais 10 anos como padre católico. Cheguei a ocupar a função de reitor de seminário, de forma que durante esses 20 anos eu pude ter contato com inúmeras pessoas e principalmente influenciá-las, como educador religioso, como catequeta, como orientador espiritual, como sacerdote. E tendo conhecido a Conscienciologia e percebendo que eu estava num processo de auto-mimese, um processo de saturação, né, da minha situação existencial, eu realizei essa maxi-dissidência. Na época, nós estávamos em 2004, pouco antes de efetivamente sair, eu tive a intuição de escrever uma carta documento, que explicasse primeiro para mim mesmo, né, e depois para os religiosos com quem eu convivi. Eu era superior de uma comunidade religiosa. De outro lado também eu devia obediência a uma série de outros religiosos e padres. Então, para essa comunidade eu precisava explicar exatamente por que eu estava saindo, por que eu estava deixando a vida religiosa. Você sabe que muitas pessoas saem, né? Muitos padres deixam a igreja, mas por N motivos, né? Geralmente pelo motivo mais comum é a descoberta da afetividade, né? Alguns saem para casar, saem para ter alguma aventura amorosa e a vida religiosa católica não é compatível com isso.
Mas por motivos ideológicos é raro que você tenha uma saída, né? No meu caso, uma maxi-dissidência é uma dissidência feita por motivos ideológicos. Sim. Então era necessário que ficasse claro para esse pessoal quais eram realmente os pontos dessa dissidência, por que eu estava saindo, e que isso ficasse claro para todos. Então eu escrevi essa carta, ela serviu como motivo para a minha saída, e o meu projeto era escrever um livro no qual eu pudesse expandir aquelas ideias colocadas naquela carta inicial. Quando eu escrevi e exibi a carta aos meus superiores na época, eu era reitor de um seminário, estava bem próximo do final do ano, 2004, e eles não me permitiram tirar cópias, um número maior de cópias para divulgar para um número maior de fiéis ou de pessoas que estavam sob a influência dos mecanismos das instituições das quais eu fiz parte, né? Então essa carta foi mandada para Roma, foi mandada para os superiores imediatos e eu consegui ainda mostrá-la para alguns amigos mais íntimos. E eu tive que, claro, acatar esse pedido, porque eu não queria que a minha saída criasse algum tipo de confusão, algum tipo de desconforto para eles naquele momento, né? Mas, mas de qualquer maneira, ao que tudo indica, aí essa carta realmente foi um exemplo, talvez, de saída desse processo de maxi-dissidência, como sendo algo assim, que você fez a sua parte, até em termos de esclarecimento, para principalmente, talvez, aí deixar claro esse processo. Você vê dessa forma também, é isso? Vejo. Essa carta, embora ela tenha, naquele momento, embora ela tenha chegado a poucas consciências, porque não me foi permitido divulgá-la para um número mais ostensivo de pessoas, multidimensionalmente ela teve um efeito muito grande. Mas ficava ainda o projeto de um livro em que publicamente, agora sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de limite, eu pudesse expandir essas ideias, fundamentar de maneira mais sistemática e mais profunda a questão da maxi-dissidência. E o livro onde a religião termina é justamente o resultado, né, desse trabalho, desse projeto. Durante esses 6 anos, a maior parte do tempo eu me vi assim, até com uma certa ansiedade por cumprir esse projeto, porque eu sabia que ele representaria o fecho de uma primeira etapa, né, na minha vida como pesquisador da conscienciologia, né? E também faltava dentro da própria conscienciologia alguém que, de uma maneira mais sistemática, compusesse uma obra sobre o tema religião. Também porque a conscienciologia é uma síntese, né, de religião, filosofia e ciência. E é necessário, e um dos temas assim, fundamentais pesquisados por nós é o parapsiquismo, sempre foi interpretado em tem chave religiosa. Tem pessoas que comentam, você é da conscienciologia, às vezes até chamam, você é da religião da conscienciologia. Então acho que é justamente um livro para mostrar também, dentro desse contexto, às vezes para a pessoa estudar, até se envolver mais, saber entender melhor o que é religião mesmo, até para poder distinguir o que é um, o que é o outro, o que é ciência, qual uma postura mais científica, menos dogmática, mais voltada aí no princípio da descrença, mais relacionada ao paradigma consciencial, e a gente vê aí que se conseguiu colocar de forma muito interessante até no livro essa abordagem como um todo. Né? Muitos temas abordados pela religião, pela consciência, são comuns, né? Por exemplo, o tema da morte, o tema da extrafisicalidade, e as pessoas poderiam realmente, como você falou, fazer uma confusão, né? Muitos lá fora, fora da comunidade conscienciológica, pensam que nós sejamos um tipo de religião. E muitos dentro da nossa comunidade de pesquisa, de antemão, execram qualquer tipo de situação, né, ou de pessoa que esteja envolvida com a religião. Então era necessário que uma obra explicasse para o pessoal da conscienciologia o que era realmente o fenômeno religioso, e para o pessoal que está fora da comunidade conscienciológica, o que era a conscienciologia. Então o livro ele funciona como essa estrada de mão dupla. Nesse ponto até interessante, eu tinha até pensado, né, em fazer alguma pergunta relacionada ao público-alvo desse livro, que a gente fala muito na conscienciologia, quando se fala de interassistência e tudo mais,
qual o público-alvo interassistencial? Que a gente vê, assim, pela característica do livro, que ele é bastante variado, extenso e tal, mas seriam diferentes públicos-alvos, teriam objetivos diferentes para público-alvos diferentes? Como você vê essa relação do teu público-alvo com essa obra, com esse livro? Originalmente, o público-alvo deste livro é um público fora da conscienciologia e um público que está ainda dentro da vida religiosa. Um público que faz parte de uma cultura religiosa, mas que já é capaz de admitir a questão da dúvida, né? A questão do debate em torno do próprio significado e alcance das ideias religiosas. São aqueles que estão já preparados para ter uma interlocução com outros tipos de abordagem críticas à religião, né? O fanático religioso, ele é inabordável nesse momento, né? Para esse livro, até pela extensão, pela linguagem, não pela profundidade talvez do tema do livro, né? E até porque o fanático religioso, ele está a priori, né, totalmente refratário ao debate sobre a religião. Então esse livro ele tem como público-alvo prioritário as pessoas que estão ainda dentro, mas que já estão de alguma maneira predispostas a um questionamento. Então, para desenvolver a obra, fazer as escolhas em termos de linguagem, estilo, propriamente os temas, exemplos usados aqui, as fontes que foram também exploradas, eu fiz um exercício comigo mesmo. Eu voltei ao passado, me imaginei com 20 anos, né, de idade. Aos 20 anos eu já era religioso profissional há alguns anos. Eu estava terminando a faculdade de filosofia. E se depois eu considerei o texto pronto, depois de relê-lo, me perguntar, esse texto faria diferença para mim mesmo quando eu tinha 20 anos de idade? E eu percebi que ele, pelo menos, me deixaria em uma crise profunda e me levaria ao movimento de pesquisar mais profundamente a própria ciência conscienciologia. Então, eu tive esse parâmetro, né? Agora, é claro que isso não impede que os próprios conscienciologistas ou pesquisadores da conscienciologia possam encontrar no livro, no texto, uma série de benefícios. E eu me sinto muito satisfeito, justamente nessa parte, porque eu tenho recebido muitos comentários, as pessoas me telefonam, me mandaram inúmeros e-mails, Facebook repleto de comentários, por onde eu tenho passado também levando o curso sobre o livro, debatendo o livro publicamente, sem exceção, todas as pessoas leram rapidamente o livro, né? Ele já está esgotado na sua primeira edição, está sendo preparado uma reimpressão. A maioria das pessoas que o adquiriram leram rapidamente e já começaram a discutir, debater e principalmente a me dar o feedback que o livro é muito útil para a autoconscienciometria. E que... Deixa eu só perguntar, então, desculpa até interromper um pouco, mas já aí fica uma curiosidade grande. Nesse processo de autoconscienciometria, autoconscienciometria relacionada à pessoa no sentido assim, daquelas questões onde ela tem um preconceito, onde ela tem um traço religioso, uma postura religiosa, uma postura de crença, uma postura às vezes até de medo que possa ter origem na religião, seria nesse viés ou pega outras áreas de forma mais abrangente? Como é que se vê essa característica? Principalmente são dois tipos de comentário que eu tenho ouvido dos leitores, né? Dos leitores conscienciologistas. Sim. Primeiro, eles têm conseguido, apesar da resistência que tinham anteriormente em relação aos processos religiosos, com a leitura do livro eles têm reconhecido em si mesmos a permanência de certos traços que precisam ser trabalhados, precisam ser compreendidos primeiro, depois trabalhados. Então essa leitura, esse mapeamento autoconscienciométrico. E outra questão é justamente a questão da abordagem, né? Eu me sinto até muito feliz com esse comentário, porque eu penso que seria uma das funções do livro,
Eu esperava que ele cumprisse esse papel, mas agora, realisticamente, as pessoas me estão dando feedback positivo nesse sentido, é que eu precisava realmente realizar um trabalho de desconstrução, né, dos fundamentos da crença religiosa, da autoidentidade religiosa, mas fazer isso de uma maneira racional, de uma maneira, aquela aplicação da cosmoética, a cosmoética destrutiva, né? Mas cosmoética, a demolição cosmoética. Claro. E o que as pessoas têm me retornado como comentário é que eu consegui realizar essa tarefa, consegui expor, né, as contradições, os paradoxos e a insustentabilidade, né, dos dogmas religiosos e das instituições religiosas, mas de uma maneira respeitosa, né, de uma maneira a respeitar a condição das consciências que estão aí envolvidas, sem que existisse uma agressividade ou qualquer resquício assim, de eu estou me vingando de um grupo do qual participei, né? Não existe esse tipo de traço. Essa leitura tem sido feita tanto pelos conscienciologistas como por pessoas profissionais liberais das mais variadas áreas que têm adquirido o livro e me dado esse feedback. É claro que também tem uma outra parte, um outro grupo de leitores, que são os leitores que ainda estão dentro da vida religiosa. Alguns deles são capazes de valorizar a obra como um questionamento interessante e profundo para eles, mas a maioria ainda tem uma reação negativa. Eu tenho recebido críticas assim bastante duras, no sentido de me acusarem de ser uma espécie de traidor da pátria, né? Ou de alguém que recebeu uma educação por parte da igreja e agora estou usando essa educação contra a própria igreja ou contra o próprio pensamento religioso. Agora, esse tipo de reação também já era esperado, né? Mas para aquelas pessoas que têm já uma cultura conscienciológica, inicialmente você poderia pensar, existe ainda entre nós um preconceito em relação a esse tema da religião, provavelmente o livro vai causar um desconforto, ou então as pessoas vão ignorar. Não, foi justamente o contrário, né? As pessoas acolheram com muito interesse a obra, e o feedback é que a obra, de alguma maneira, está até suprindo uma lacuna na nossa biblioteca, uma obra conscienciológica de análise sobre a religião. Eu acho que justamente essa lacuna, eu acho que ela foi cumprida mesmo, e a gente observa mesmo que é um tema que está muito envolvido. Eu acho que a gente vê assim, entre os temas polêmicos, se a gente for analisar em palestras públicas, cursos introdutórios e tal, é muito falado. O tema da religião é um dos temas ainda que causa polêmica, por exemplo, a própria questão de Jesus Cristo. Às vezes você fala de Jesus Cristo e às vezes tem alguma situação, então parece que daí fica tudo, pode dar alguma questão de complicação. Cortou um pedacinho? Não. Tá. Então essa questão dessa obra, justamente ela causa um impacto geral e generalizado, né? E eu acho que foi importante trazer aí esses conhecimentos justamente para cá. Deixa eu analisar aqui, tem algumas questões. A Patrícia está comentando aqui, ela está dando boa tarde aí. Ela quer aprofundar um pouco mais justamente o apêndice 1, o resumo de alguns significados conflitivos religiosos dentro das guerras religiosas francesas, católicas e protestantes. Deixa eu ver só aqui. Eu acho que ela está pedindo até para se puder aprofundar um pouco. Não sei se gostaria de comentar, Marcelo. Ela não deixou claro assim exatamente se tem algum ponto, não é uma pergunta mais específica. Tem um conflito entre o protestante e o católico. Uma da Patrícia também? Sim, aqui. Ó. Ela complementa então a Patrícia. Marcelo, você poderia aprofundar o tema do conflito entre protestantes e católicos? Poderia comentar aí essa abordagem? Certo. Essa está sendo gravando. Acho que saiu do ar um pouco, né? Mas pode continuar, que daí a gente usa aquele vídeo. Pode.
Esse apêndice... Saindo do ápice, você clica aqui. Tá. Esse apêndice ele tem como objetivo dar um pouco mais de informação sobre os conflitos que são mencionados no capítulo 12 do livro, quando nós abrimos a seção de a relação entre religião e violência, né? Religião e violência. Em particular, as guerras religiosas francesas, elas justamente mostram os excessos, né? e momentos de radicalidade, né? Nesse confronto entre dois grupos antagônicos que professavam a mesma base de crença, né? A mesma base de fé, mas que historicamente vem, nesse momento, século XVI, a dividirem a Europa radicalmente em dois blocos. Então essa realidade da reforma protestante, que ocasionou toda essa reação por parte do mundo católico, naquele momento, historicamente, aparece como uma expressão, né, do quanto a religião pode efetivamente ser um fator de divisão entre os seres humanos, né? Hoje esse conflito entre católicos e protestantes se atenuou bastante, né? Você já não tem episódios sangrentos, com exceção de alguns lugares, como a Irlanda do Norte, né? Você ainda percebe uma série de hostilidades. Alguns outros lugares no Oriente, em que seitas cristãs entram em conflito também com outros, não só entre os próprios cristãos, mas também com outros grupos religiosos de outras tradições. Mas você percebe que essa rivalidade, para não seja sangrenta, ela permanece na nossa cultura como uma espécie de competição permanente, né? Aqui no Brasil, nós vivemos ainda numa cultura que durante muito tempo teve hegemonia da fé católica. A maioria de nós cresceu sob essa influência do catolicismo, mas dos anos 70 para cá houve um crescimento muito grande dos segmentos protestantes. Em realidade, dos segmentos que nós chamamos pentecostais e neopentecostais, né, que são subdivisões do protestantismo. Esses segmentos, eles procuram uma espécie de religiosidade mais espontânea, uma religiosidade em que as pessoas possam deixar o sentimento vir à tona, né? Então elas buscam suprir uma necessidade de não obedecer tanto a ritos mecânicos ou nos quais você talvez tenha dificuldade de perceber uma resposta concreta, né, da divindade ou a realização dos milagres que você esperava na sua vida, mas você não encontrava já isso na religião tradicional, e esse tipo de religião mais espontânea parece já preencher, né, a vida do fiel não só com emoções, mas com uma esperança assim, mais firme de que certos desejos sejam realizados. Esses grupos, eles cresceram aqui no Brasil sob a identidade de anticatólicos, né? De forma que é uma maneira como eles se apresentam realmente publicamente, em primeiro lugar, como opositores da tradição católica. Então existe um pouco até esse processo, é quase como um ciclo desse processo justamente do protestantismo, né? Você não tem menos mal, você não tem hoje assim, guerra sangrenta nesse sentido, mas você tem uma guerra simbólica muito intensa. E os objetivos, né, desses grupos hoje claramente são seduzir, conquistar parcelas maiores da sociedade, né? Até mesmo porque debaixo de todos esses processos do poder, do controle sobre a população, do controle, e para obter esse controle você precisa manipular os meios de comunicação, você precisa possuir esses meios, e a partir desses meios, com enriquecimento, com
poder econômico adquirido, você também influenciar a política, o mundo político. Então, você vê que os dois blocos estão tentando fazer a mesma... Hoje, e claro, a política com poder, e aí tem uma relação toda bastante ampla nesse sentido. Né? Eu acho que está tudo muito relacionado aí. Né? Mas o objetivo daquele relato sobre as guerras francesas era mostrar como, historicamente, o antagonismo entre grupos religiosos, em razão da defesa da fé absoluta, pode chegar às raias da agressividade, né? Às raias do derramamento de sangue. Né? É um processo gradual, crescendo na hostilidade. Essa hostilidade que nós vemos hoje no nosso dia a dia, né? De pessoas se agredindo verbalmente, ou proclamando a superioridade da sua fé sobre o outro, esses mega shows, cada um querendo ser maior do que o outro, existe uma rivalidade no ar. Né? Claro. Agora, essa rivalidade, ela não deixa de ser uma manifestação de violência, né? Que é a proclamação da superioridade de um grupo sobre o outro, aquele sentimento de que o seu grupo precisa suplantar o outro em números, em manifestações, em conquistas de espaço, né? De poder dentro da sociedade. Agora, esse conflito ele pode crescer. Né? Existe essa possibilidade latente na própria religião. Claro. Historicamente, isso já aconteceu em inúmeras oportunidades. Dá a impressão, Marcelo, que nós, antes até no processo da questão do protestantismo e tudo, tinha uma linha, até uma frente, um choque de ideias ou de características, um nível de criticidade, às vezes talvez até um pouco maior. Não estou exaltando esse lado não, até porque justamente você já colocou, teve um traço de violência muito forte e tudo mais, né? Mas esse lado da criticidade em relação à religião, teve algum momento, ou hoje, por exemplo, como que se vê hoje no presente, a criticidade em relação a tudo? As características da vida, os posicionamentos, as manifestações pessoais. Como que as pessoas hoje, dentro do nível de criticidade, aí, podem ter uma relação com os processos de religião? Como é que se vê esse momento? Sem dúvida, o protestantismo representou uma veia crítica, né, em relação ao catolicismo na época da Reforma. Quer dizer, em realidade, a Reforma Protestante ela foi a eclosão, né, de uma reivindicação de mudança que já havia começado, né, desde o século XI, século XII. Né, havia movimentos de contestação que foram esmagados ao longo da história. Né? Mas essa mudança histórica, essa divisão do cristianismo irreversível, né, em dois blocos, naquele momento alcançou um ponto que não encontrou mais retorno. Né? Então houve, por parte dos cristãos que se constituíram como protestantes, né, uma certa visão crítica em relação a tantos abusos e situações esdrúxulas, né? Venda de lugares no céu, venda de objetos, relíquias, etc. A exploração comercial que havia, toda a dimensão de crendice, né? E a ligação da própria igreja com a estrutura do feudalismo, né? Uma estrutura rural do feudalismo, que naquele momento já não era tão interessante dentro daquele processo histórico de transformação das bases político-sociais da Europa. Né? Mas veja bem, claro que dentro de uma tradição religiosa, quando existe um movimento que começa a criticar esse excesso de credulidade, esse excesso de parafernália religiosa, é alguma coisa positiva que mexe com a cabeça das pessoas, as acorda, né, de uma certa letargia. Mas veja, esse tipo de crítica ainda está dentro de um horizonte que nós chamamos de horizonte da fé ou da crença. Né? Sim. Ela é uma crítica, mas uma crítica que vai até um certo ponto, porque você não teve realmente uma mudança estrutural. Né? Os protestantes se dividiram dos católicos, acusaram os católicos de uma série de abusos, mas por sua vez eles mantiveram as mesmas, continuaram sendo um grupo religioso, um grupo cristão, né? E que ao longo do tempo vieram a repetir os mesmos problemas que você enxerga também no cristianismo.
justamente porque toda base é a base da crença religiosa, né? Fundamentada num mito, nesse caso específico, que é o mito de Jesus Cristo. Então, você hoje tem uma série de cristãos que até podem não estar vinculados a uma instituição ou outra, mas falam de justiça, falam de luta social, falam de transformação, de renovação de vida, etc. E, num primeiro momento, tudo isso é positivo. E claro, tem o seu efeito positivo. Mas você pode se perguntar qual é o efeito a longo prazo de propostas de renovação, propostas de crítica social, que tem base num mito, né, que, na sua estrutura interna, acaba dando possibilidade para conflitos maiores dentro da sociedade. Por exemplo, toda a violência que você vê deflagrada pelo cristianismo ao longo da história, ele tem um fundamento bíblico, ele tem um fundamento nas escrituras que dão origem à religião. Tem até algumas outras perguntas aqui, mas já que está tocando nesse ponto, seria esse talvez o ponto que mais mexeu em termos de ideia do teu livro aí com as pessoas, se vê dessa forma, ou tem algum ponto mais específico do livro? Esse seria um dos pontos, pelo menos, que tem um impacto maior em termos de ideia? Esse é um dos pontos, mas não para o público conscienciologista, não tanto, porque nós estamos acostumados a ter curiosidade, pelo menos, sobre a questão da Inquisição, das cruzadas, das guerras religiosas, né? Mas em relação a esse ponto, o livro traz assim, um posicionamento firme que não é feito por muitos sociólogos da religião que estudam esse tema, que é você, ao se perguntar qual é a origem da violência religiosa, né? Qual é a verdade que está sob a questão da violência religiosa? Existe um vínculo entre crença e violência, ou as religiões que acabam dando origem a conflitos bélicos ou movimentos violentos na história serviram só de bucha de canhão para outros processos políticos? É um processo indireto, ou a religião, de alguma maneira, em si mesma, ela possui algo que deflagra a violência. E o nosso posicionamento é que a religião ela contém as sementes da violência. Porque no discurso religioso você encontra a afirmação da violência e da paz. Existe uma ambiguidade. Mas a descrição dos sentimentos da divindade, né? A descrição dos mandamentos da divindade em certos momentos é justamente a permissão de que o povo eleito, o povo escolhido, né, a seita, né, possa atacar, né, aqueles que pensam de maneira diferente. E nem o Novo Testamento escapa disso, né? Existe uma série de passagens no Novo Testamento em que Jesus mostra uma veia violenta. Então, como é que esse é o problema, né? Hoje nós vemos uma série de religiosos que parecem ser muito críticos diante da sociedade, falam de justiça social, se envolvem na política, criticam inclusive as instituições às quais eles pertenceram, né? O teólogo Leonardo Boff é um exemplo, né? Ele deixou de ser sacerdote, mas ele continua teólogo, continua defendendo as mesmas ideias de fundo cristão que ele defendia antes, mas agora numa postura de independência em relação à Igreja Católica. Mas ele critica a política, critica a estrutura da sociedade, fala de ética, mas sempre a partir do mito de Jesus Cristo. Agora, se esse mito, na sua constituição fundamental, permite, né, uma série de coisas problemáticas, como, por exemplo, a violência, como o sectarismo, como o antifraternismo, né? O próprio discurso evangélico está permeado de falácias, de contradições lógicas. Como é que um discurso está fundamentado sobre esse tipo de mito pode, em longo prazo, trazer estabilidade para a sociedade, ou apontar caminhos originais para a sociedade? Isso é um problema. Você sempre vai ter o retorno das mesmas questões sectárias, né? E grupos que acabam se enfrentando na tentativa de manipular a massa, de conquistar poder. Esse é um problema recorrente. Interessante. Vamos só, então só ajustando o probleminha aqui, eu vou, a
já organizar aí, que em seguida a gente vai fazer uma pergunta, então, de uma das listagens que tinha, relacionado aí à questão do confessionário. Então, teve uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando a nossa conferência, justamente querendo saber se, por exemplo, se enquanto você estava, né, no processo ainda envolvido na igreja e tudo, na sua condição até de padre, se tinham pessoas que durante a confissão relatavam, comentavam alguma coisa relacionada à projeção consciente. Como que você tratava, de que forma que era visto isso e como que você poderia até lidar com a pessoa. Eu coloquei a pergunta, né, de forma mais abrangente aí para tratar essa ideia. Isso era algo interessante, porque não só em relação à projeção consciente, mas também a outros fenômenos parapsíquicos. Eu ouvia relatos dessa natureza, das confissões na direção espiritual, pessoas que não simplesmente me procuravam para conversar, e inclusive entre os próprios padres. Claro, não com todos os padres ou qualquer tipo de padre, mas como eu era parte, né, de toda aquela estrutura, eu também tinha as pessoas com quem eu me afinizava, né? Nós tínhamos grupos internos. Natural, as amizades e tudo mais. Amizades naturais. Eu pertencia a um grupo de amizade dentro da vida religiosa, e assim, nos corredores a gente conversava sobre essas coisas e de como elas nos impressionavam, né? Mas interessante que existe todo um mecanismo dentro da vida religiosa que reprime a manifestação do parapsiquismo, né? E é algo interessante, porque no livro nós desenvolvemos isso. O primeiro capítulo é a tese da origem da religião como engano parapsíquico. Se você for na origem dos grupos religiosos, tradições religiosas na sua variedade, né, ou na vocação dos indivíduos religiosos, você sempre vai encontrar o fenômeno parapsíquico, né, como origem. Ele então vem a ser interpretado de uma maneira mística, de uma maneira desviante, e aí ele acaba originando a crença religiosa. Então, uma leitura distorcida do fenômeno parapsíquico gera a religião. Isso vale tanto para a instituição como para o indivíduo. Então, isso aconteceu comigo, como indivíduo, aconteceu com muitos outros, e quando as pessoas vinham relatar isso, né, durante a maior parte do tempo eu ainda não tinha o conhecimento, o esclarecimento que eu tenho hoje. Mas eu ouvia com respeito e eu me colocava a pergunta: como fazer para entender esse tipo de coisa que parece que não há nada assim dentro das ferramentas que nós usávamos, né? Dentro do discurso que nós usávamos, que pudesse explicar aquilo. Ao contrário, a projeção consciente ela contradiz aquilo que a religião cristã acredita em termos de doutrina sobre o pós-morte, né? Mas os relatos pareciam tão convincentes e as pessoas vinham com uma sinceridade tamanha que me deixavam realmente curioso a respeito desse problema. Então eu cheguei até a procurar o curso do Padre Quevedo. O Padre Quevedo tem um instituto de parapsicologia. Eu cheguei a procurar esse instituto, mas depois, bem depois, ao conhecer a Conscienciologia, essas coisas todas fizeram mais sentido para mim. E é claro que naqueles 2 últimos anos em que eu ainda era sacerdote e em contato com a Conscienciologia, eu não podia abrir o jogo para as pessoas, né? Mas cada vez mais as minhas experiências pessoais e as experiências de relatos que eu ouvia dos fiéis, elas me pareciam apenas compreensíveis à luz dos estudos conscienciológicos, né? Entendi. Então eu pude então fazer assim uma leitura retroativa de tudo que eu havia encontrado em termos de parapsiquismo, tanto meu como de outras pessoas, e poder então ter assim até mais segurança de dar esse passo. Bem interessante, então, essa ideia, esse histórico, esse envolvimento todo. E só aproveitar essa pergunta dela, né? Eu encontrei pessoas que vinham com lágrimas nos olhos, pessoas vinham chorando, perturbadas por terem experimentado não só a projeção consciente de uma maneira mais comum, mas também, principalmente, a projeção de despedida.
Encontrei várias pessoas que fizeram a experiência da projeção de despedida. Projeção de despedida é aquela projeção na qual um amigo ou um ente querido, alguém relacionado a você, dessoma e vem encontrar você, sem que você até soubesse que ele havia ressomado naquele dia, né? E às vezes isso é muito impactante para a pessoa, é importante até a pessoa contar, né? Relatar isso aí para outras pessoas. Super impactante, né? E as pessoas iam chorando, e diziam para naquela época, né? Frei, eu não quero ver esse tipo de coisa. Vamos colocar aí na prática, talvez fosse bem o fenômeno que aconteceu com a questão de Jesus Cristo, a questão da ressurreição. Exato. Mais ou menos seria um fenômeno muito próximo, ou talvez exatamente esse mesmo fenômeno, né? Manifestação mediúnica. Então, às vezes aí uma interpretação, o quanto que às vezes a pessoa pode distorcer uma ideia, um fato, uma atividade aí, e aí que entra o engano parapsíquico. Um engano, né? É interessante. Tem uma outra pergunta também, já tinha sido feita um pouco antes, é a questão como se vê aí um processo hoje de substituição, por exemplo, da oração dentro da questão da conscienciologia. Se existe, por exemplo, ou as pessoas, por exemplo, que antes faziam uma oração quando queriam alguma coisa de bem, então, que mecanismos ou que ferramentas, o que a pessoa com uma lucidez maior, com um nível maior de conhecimento sobre parapsiquismo, ela pode fazer que às vezes pode substituir ou mesmo ir além do que ela justamente fazia com a oração dentro de um contexto religioso. Preferível não entender isso como substituição, né? Porque numa substituição você facilmente acaba recriando uma crença, né? Ou reproduzindo uma crença com uma roupagem diferente, né? O problema da oração, nós explicamos isso no capítulo 3, é um processo de terceirização de escolhas existenciais. Você precisa sempre, digamos assim, da anuência de uma terceira pessoa ou de uma terceira entidade, né? Identificada com um ser superior, que possa aprovar os seus comportamentos, possa premiar você por alguma coisa, ou castigar você se você se desviar do seu caminho. Essa necessidade de uma confirmação constante, né? Ou aquela situação da pessoa que não consegue dar um passo sem ter a confirmação ou a aprovação de uma pessoa que é considerada superior ou mais importante que você. Esse tipo de dinâmica, para a pessoa que amadurece, para a pessoa que assume o Locke interno, essa estrutura ela deve desaparecer, né? Porque a conscienciologia procura estudar e fomentar a experiência extrafísica direta, na qual você, como consciência, né, vai crescendo na compreensão, né, da sua realidade multidimensional e multiexistencial. Então você tem que chamar para si mesmo a responsabilidade por essa compreensão, pelas atitudes que você começa, as decisões que você começa a tomar. De forma que na conscienciologia, uma técnica que, digamos assim, pode ilustrar a maturidade da consciência, pelo menos no nível em que nós estamos, né, de manifestação parapsíquica, o contato direto com a extrafisicalidade, de uma maneira assistencial ou interassistencial, é a TENEPS. Mas veja... Poderia falar um pouco para algumas pessoas que estão acompanhando o que é a TENEPS, de que forma que a pessoa, né, atua? A TENEPS é uma técnica interassistencial, uma técnica que você vai se dispor a ajudar os outros, né, de uma maneira proativa, e você vai fazer isso em dupla com uma outra consciência que é extrafísica, que é o amparador extrafísico da TENEPS. Agora, a relação que você tem com esse amparador não é uma relação de subserviência, de obediência, né, em que alguém sabe tudo e você que não sabe nada diz amém para esse... Né? Então, em primeiro lugar, você não precisa de nenhum tipo de ritual, né, nenhum tipo de invocação de mística ou utilização de objetos, né, incenso, vela, etc., para criar esse momento, né? Trata-se de uma técnica, né,
em que a pessoa madura no sentido de compreensão do que ela está fazendo, e madura também em termos de sustentabilidade, sabe? A pessoa tem que ter um equilíbrio, né? Um certo equilíbrio emocional, tem também que ter condições materiais suficientes, ter uma base física, ter um alojamento adequado para isso. Então ela vai marcar um determinado horário diariamente, e é um compromisso que ela toma até o final da vida. Mas é um trabalho técnico, né, feito em dupla com um amparador extrafísico, em que você vai disponibilizar suas energias para assistência de consciência e consciências, né? Mas sem que isso signifique um novo ritual religioso, né, ou um processo no qual você está dependente de coisas nas quais você simplesmente acredita. Isso é uma experiência extrafísica direta, na qual você trabalha com uma colaboração de uma outra consciência que tem uma afinidade com você, mas está numa condição privilegiada porque está fora do corpo, que é o amparador extrafísico. Agora, esse processo é um processo anônimo, né? Ninguém sabe quem você está ajudando, e em algumas situações você também não sabe quem você está ajudando. Mas o importante é que você não espere, né? E é daí que vem a diferença entre muitos rituais dentro das religiões, em que você se propõe a ajudar as pessoas com litanias, com orações, com sacrifícios, né? Você espera ser recompensado por aquilo, né? Ou você sente uma emoção por estar ajudando pessoas, né? No TENEPS, a proposta para o amadurecimento da consciência é justamente o processo interassistencial, mas você não vai estar assim colocando a sua satisfação pessoal, o seu eu, né? A emoção de estar ajudando alguém como base desse processo, né? É um processo técnico, né? Exato. Então é um processo que deve ser iniciado pela pessoa quando ela já tem assim isso bem resolvido com ela, né? Se ela pensar que a TENEPS vai trazer algum tipo de benefício, alguma coisa, ela vai ganhar alguma coisa em troca por isso, que ela vai começar a agradar alguém que é superior a ela extrafisicamente, né? Se isso vai começar de alguma maneira a alimentar um processo de dependência em relação a outras consciências, se existe algum tipo de vantagem que ela pensa adquirir, seja intrafísica ou extrafísica, ela ainda não está madura para esse processo, né? Ainda existe um resquício de religiosidade bastante profunda, e a pessoa primeiro precisa resolver isso, né? Claro. E saber que ela é capaz, né, de trabalhar com a extrafisicalidade, né, sem que exista mistério envolvido, sem que exista ritual religioso envolvido. Então, para que não haja aí tem justamente uma postura, uma postura totalmente diferente, ou muito diferente mesmo. A pessoa justamente ela vai procurar se qualificar muito mais e ter que fazer as reciclagens intraconscienciais muitas vezes, até para ter essa coerência até no momento de atuar com esse tipo de assistência. Seria mais ou menos essa ideia, né? Exato. No seu livro se comenta também, faz paralelo a questão de TACOM, guitares. Poderia comentar um pouquinho como que você vê essa forma, qual é essa diferença, já que a gente está nessa temática, expandir um pouco essas ideias? Sim, uma das coisas assim, que realmente faz a diferença entre a assistência que é estudada e feita dentro da conscienciologia e a assistência que é proposta pelas religiões é justamente a diferença entre a tarefa do esclarecimento, que nós tentamos propor, né, por meio da conscienciologia, e a tarefa da consolação, que é a característica da religiosidade. Na tarefa da consolação, você quer ajudar as pessoas, né, mas esse tipo de ajuda permanece na superficialidade, porque na tarefa da consolação você tenta amenizar, né, as dificuldades das pessoas, entrando no jogo delas, né, de carência afetiva, de carência emocional. Então muitas vezes as pessoas têm problemas e pedem ajuda, mas elas não querem exatamente mexer na raiz dos problemas, elas querem ser consoladas.
ou elas querem ouvir sempre as mesmas coisas com as quais elas estão habituadas. Né? Por quê? O discurso já conhecido ele não causa mudança. Então, o que acontece, por exemplo, no processo religioso? Eu vou usar o exemplo católico da confissão, que nós exploramos aqui no livro. Né? A pessoa, ela considera que simplesmente contando alguma coisa que ela entende como pecado, né? Ou alguma coisa que ela fez de errado, e aí você já tem aquela vigilância de toda uma instância de controle, né? Que determina o que é certo e o que é errado. A pessoa ela não tem assim, um discernimento ela mesma do que seja melhor para ela ou não. Então ela precisa da orientação da palavra do outro, da confirmação do outro. Né? Então lá na confissão as pessoas elas despejam uma série de coisas que foram ditas para elas que são erradas. Né? E quando ela diz isso, ela não mexe realmente naquilo que está lá na raiz do ser dela causando esse tipo de comportamento. Né? E muitas vezes ela não quer sequer ouvir isso, ela não quer sequer saber isso. Ela quer uma bênção que vai, digamos assim, zerar a satisfação e na próxima semana ela vai voltar a fazer a mesma coisa. Né? E em determinados casos em que ministros religiosos, né, padres, assim, como eu tentei fazer algumas vezes, quando você começa a entrar mais profundamente no micro-universo da pessoa e tenta mostrar para ela quais são essas implicações, né, dos comportamentos delas e as possíveis raízes dos problemas, elas acabam ficando antagônicas. Né? Então, na religião não existe um espaço para o esclarecimento, né? Porque as pessoas elas querem ser apenas consoladas, elas querem apenas uma espécie de verniz, né, para que essa carência continue a ser alimentada. Né? Então, quem é ministro religioso, quer dizer, quem é pastor, padre, ou mesmo sacerdote em outras tradições que não são cristãs, inevitavelmente já passou por isso durante a maior parte do tempo. Né? Então você recebe uma multidões de pessoas que querem... eu vou até usar uma metáfora que é até um pouquinho esdrúxula, mas existem os... você já viu o pato, né? O pato vai na lagoa, nada um bocado, daqui a pouco ele sai da lagoa e ele abana a cauda, né? E aquela água sai. Essa é a dinâmica da pessoa que está na tarefa da consolação, né? Ela quer espanar aquilo que parece incomodá-la, né? Mas depois ela volta para a água. Depois ela volta para a água. Então ela espana aquela água, daqui a pouquinho ela volta novamente para o lago. Ela não quer realmente... Existe um certo apego ali à própria questão, a pessoa tem um envolvimento maior, né? É algo que está relacionado então ao costume das pessoas, os valores, justamente. Eu acho que é a troca de valores, aí a pessoa tem uma relação mais forte, íntima, com aquele padrão de valores, aquele conjunto de valores. Né? E muitos dos valores, chamados valores que estão ligados à religião, eles são herança cultural. As pessoas estão muito presas ainda a uma ligação familiar, sanguínea, cultural, localizada no seu local de origem, é o que nós chamamos de interiorose. Né? Interiorose. A pessoa está vinculada às suas tradições e a religião, muitos preceitos e princípios religiosos estão ligados a isso. Então, a pessoa parece que professa isso automaticamente e não admite, né, abrir mão dessas coisas. Você vê como essas estruturas estão muito arraigadas, né, num processo arcaico, ultrapassado, anacrônico. Né? Eu ontem assisti trechos do casamento real, né? Você percebe como estão muito ligadas os privilégios da monarquia, as forças armadas e o clero. Né? Você vê toda aquela turma ali junto, tudo no mesmo contexto, algo bastante ultrapassado, digamos assim, mas ainda uma popularidade gigantesca. Exato, mas é o que as pessoas querem se emocionar. Às vezes chega até a surpreender mesmo quanto de pessoas se mobilizaram e tudo. Exato. Por aquela cena que todo mundo já sabia mais ou menos a mesma coisa,
de novidade talvez não teve nada, Exato. né? Mas assim, um envolvimento muito grande por parte de todos. E veja que a monarquia na Inglaterra, ela cumpre apenas uma função simbólica, né? Ela não tem realmente uma intervenção na vida política concreta do país. Mas as pessoas precisam daquele mito para alimentar suas fantasias, suas ilusões, o mito da princesa, do príncipe, né, do casamento. A pessoa querer casar com a da princesa, felicidade eterna. Tipo. E a família, uma das prerrogativas da família real é que ela tem que defender a fé. Porque é a partir dessa... então aí que está tudo amarrado justamente para não criar nenhum atrito, né? Na verdade, a monarquia, esse papel é mais figurativo, ela faz mais do que um teatro lá, justamente para manter esse mesmo cenário. Seria mais ou menos a ideia. Exato. E aí, para não criar nenhum atrito, fica justamente essa ideia da relação com a religiosidade. Interessante. Estudei até uma das pessoas que tinha estudado em termos de biografia foi a Cristina da Suécia, mas ela também, ela rompeu, no caso lá, com o protestantismo na Suécia, mas ela também foi para Roma e continuou meio envolvida com o catolicismo ainda e tudo. Então, assim, claro, não teve um envolvimento religioso talvez tão forte, mas também não chegou a sair totalmente e fica ainda dentro de um mesmo contexto. Aí a gente vê, assim, são poucas pessoas, às vezes, que fazem um rompimento maior de traços, né, mas com um nível de profundidade maior, talvez de mudanças intraconscienciais, pessoais, e a pessoa conseguir bancar isso aí. Isso a gente vê no teu caso, um exemplo bastante interessante até para as demais pessoas, justamente assim, por você estar envolvido bastante no processo, deixar a questão da religiosidade e atuar agora numa condição já sem, digamos assim, seguir nenhum princípio religioso, a abordagem é totalmente diferente, uma nova postura. Então, aí um exemplo nesse caso da reciclagem, eu acho que é importante para todos nós, então, que estamos acompanhando aí a Web Conference. Certamente todos nós temos algum ponto, algumas questões, talvez não seja exatamente a religiosidade, mas tem vários aspectos aí, justamente que às vezes a gente pode dar uma mudança radical na nossa vida, fez até uma mudança até certo ponto aí, talvez de grande impacto na sua vida, em todas as suas rotinas diárias e tudo mais. E isso é bem interessante nesse processo até do exemplarismo aí que a gente tem acompanhado, né? Só aproveitando o seu comentário, né, um dos pontos que as pessoas mais relatam, né, sobre essa possível reciclagem é justamente a modificação da abordagem que elas têm em relação à extrafisicalidade, a relação com consciências extrafísicas, né? Que as pessoas podem até se surpreender mantendo uma relação que elas tinham anteriormente com os santos, ou com o anjo da guarda, ou com o próprio ministro religioso, né? No caso de professores ou de epicons. Então, uma relação que a pessoa acaba empreendendo com essas consciências, que é uma relação marcada pela subserviência ou por um certo sentimento de inferioridade, né? Ou de esperar favores ou agradar essas consciências para que você obtenha favores. Então, algumas pessoas têm me dado assim, esse feedback de que elas percebem que precisam trabalhar um pouco mais porque não se trata de uma substituição, né? Você tinha antes uma relação com consciência e você só troca de nome, né? Sim. Isso aí seria maquiar. Né? Bem interessante. Tem um recado aqui, então, para passar para as pessoas que estão acompanhando a teleconferência, que estão às vezes até com alguma dificuldade, aí que nós estamos com alguns problemas. Eu vou ter que falar daqui a pouco quando continuar. Então, estava comentando alguns problemas técnicos que tivemos aqui e foi aberto um outro canal de transmissão no site da Apex. Então, quem estiver com dificuldade para acessar essa transmissão, vocês podem entrar agora online, né, para quem está assistindo agora, entrar novamente pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Eu vou repetir aqui essa informação, se tiver uns probleminha de novo. E aí a gente já vai retornar assim que só passar esse recado. Então, entrando pelo site da Apex, no www.apexinternacional.org,
procurem entrar no canal 2. E nesse canal 2 vocês vão acompanhar com uma maior estabilidade, então, aí a entrevista que nós estamos fazendo hoje, então vai ser aí melhor para todos. Eu gostaria até que vocês, se ficou alguma pergunta pendente antes, se vocês pudessem até redigitar ou colocar no chat de novo, que a gente tenha interesse aí de estar respondendo todas as questões. Algumas a gente não conseguiu anotar aqui durante aí a entrevista, então a gente pede, se alguma questão ficou ainda a ser respondida, para vocês estarem levantando novamente os questionamentos. Outro ponto aí que a gente pode comentar, professor Marcelo, justamente assim, algo que talvez seja curiosidade de muitas pessoas que têm acompanhado aí até o processo do livro, que já leram o livro ou estão lendo o livro, mas saber de você um pouco aí das repercussões, né? Como você tem visto essas repercussões? Você já comentou até um pouco esse processo de autoconsciência terapia, as pessoas têm falado, alguns leitores têm comentado contigo, você falou lá das mídias sociais, até tem tido no Facebook, tudo, uma série de comentários, mas como que você tem visto de maneira mais geral, em termos de resultados, que ações você já fez até em termos de lançamento mesmo do livro, né? Teve o lançamento do livro aqui em Foz do Iguaçu, teve bastante gente, né? Eu acho que foi um dos lançamentos de livros aí mais recentes que teve o maior número de pessoas presentes. Foi o recorde. Foi o recorde até hoje, no caso da Editados, né? De pessoas. Então, é bem interessante isso aí. Você pode falar um pouco para a gente dessa tua experiência agora na condição de autor e essa tua vivência aí, se você já deu alguma entrevista, como é que foram, né? O que você pode falar aí para as pessoas dessa tua vivência? Como é que você tem visto isso? Bom, eu tenho... Minha agenda está assim, bastante cheia, né, de compromissos nesse sentido. Nós, na Conscienciologia, nós ainda temos assim, uma série de dificuldades relacionadas à divulgação das nossas obras, né, dos nossos livros, dos nossos projetos. Nós não temos uma estrutura assim, ainda tão grande. Na verdade, temos assim, muitas dificuldades no caso de um livro, com a distribuição, né, do livro em nível nacional. Mas dentro dos limites que até o momento existem, isso aí é toda uma questão de só com o tempo isso será resolvido, com muito trabalho, com muito investimento, mas dentro dos limites que existem, nós temos agendadas para várias capitais, né, lançamentos e entrevistas e cursos, né? No próximo mês, por exemplo, nós iremos a Curitiba. Eu vi que tem gente conectada aí de Minas Gerais. Né? Tem pessoal de Minas. Nós estaremos na última semana de maio lá em Belo Horizonte. E muitas outras cidades aí até o final do ano. E tenho feito uma série de debates e cursos, né? Já fizemos em Campo Grande uma itinerância total. Aqui em Foz do Iguaçu, fora do nosso ambiente de pesquisa conscienciológica, em alguns lugares também tivemos a oportunidade de ir. Fizemos entrevistas em várias TVs e rádios, também em algumas rádios, e algumas dessas entrevistas elas têm causado uma repercussão muito grande. Reações positivas, por uma parte, nem todas as pessoas que dão feedback são pesquisadores da Conscienciologia, muitos não são, mas se identificam com essa oportunidade de fazer uma reflexão mais profunda sobre a questão da religião, uma vez com um tom mais crítico, né? Até elas dizem, poxa, eu não sabia que havia pessoas que estavam debatendo esse tema nesse nível, né? Então, dão esse feedback positivo. Interessante. Mas também repercussões que revelam sentimentos de hostilidade, né, por parte de muitas pessoas. Eu percebo que existe assim, um grupo de consciências, né, que não admitem, né, o fato de que uma pessoa que esteve antes como liderança possa hoje ter um posicionamento assim, tão proativo em termos de esclarecimento, né, da posição contrária.
Isso revolta um grande número de consciências. E eu percebo que algumas respostas que chegaram até mim até o momento são como que representação desse grupo, né? Que vem uma carga muito forte, né, de expressão, de descontentamento. Então, eu tive a experiência, né, nessas últimas semanas, nesses últimos tempos, pós o lançamento do livro, de entrar em contato com pessoas que antes foram muito íntimas, pessoas que trabalharam comigo durante muito tempo e que, pelo menos da minha parte, eu julgava que a amizade fosse alguma coisa que perduraria, independentemente das posições ideológicas, mas ter a experiência de ter essas pessoas me procurando para dizer: não quero mais ter nenhum tipo de relacionamento ou de vínculo de amizade com você, nossa amizade está rompida. E eu ter que dizer para essas pessoas que respeito profundamente a posição delas, mas que da minha parte as portas estão abertas, né? E elas têm meu número de telefone, elas têm meu endereço, o livro é publicado, tem o endereço das nossas instituições, então elas podem me alcançar em qualquer momento, né? Sim. Mas nós temos que respeitar essas consciências. Há cerca de 2 semanas eu recebi uma carta de um bispo que foi chegou a ser comentada na tertúlia um pouco essa carta. Tá. Foi um dos meus educadores e ali ele quase que assume o papel de porta-voz desse grupo de consciências que está indignado, né? Ele faz uma série de acusações, mas que não são exatamente contra-argumentos em relação àquilo que nós escrevemos no livro. Porque no livro existem uma série de teses, né, uma série de análises feitas sobre o fenômeno religioso que estão abertas à contra-argumentação dos leitores, porque, veja bem, o título do livro é uma pergunta, então nós estamos entrando em diálogo com os interlocutores, com os leitores, né? E cada capítulo termina com uma pergunta que nós chamamos de mega problema, seria um problemão, né? Mas que nós, a partir dessa pergunta, nós queremos entrar em diálogo com os leitores. Não havia nenhum tipo de contra-argumentação ou de refutação dessas teses, né? Mas havia acusações pessoais, né? Havia um sentimento no texto de um ressentimento muito profundo, né? Pelo fato de eu ter abandonado a fé católica, a fé cristã. E uma das acusações que me fazem é justamente essa, que eu fui alguém que recebi educação e estudei, né? Tive um nível de educação muito bom e agora estou usando isso contra a igreja. Então, sobre isso eu queria esclarecer, né, algo, quando eu tenho a oportunidade de esclarecer diretamente para essas pessoas, eu esclareço, né? Mas aqui aproveitando um canal aberto, né, que a gente pode ouvir, é que, em realidade, eu não estou aproveitando nada, né, do que eu recebi, porque um dos problemas maiores para a minha saída foi que, como eu me dediquei a maior parte do tempo à instituição religiosa, tudo que eu estudei foi em função da instituição religiosa, os meus diplomas eles não servem aqui fora, né? Meus documentos, diplomas não puderam ser reconhecidos pelo MEC imediatamente. Eu gastei um tempão sem poder trabalhar em escola, sem poder trabalhar, sem poder dar aula, porque os meus documentos tinham que ser validados. Aí eu validei, depois de muito esforço, validei esses documentos, aí para descobrir que eles não servem. Eu teria que trabalhar com teologia, com religião, para poder... Para entrar, para validar, principalmente questão de docência, mas nesse sentido é isso? Teve uma série de estudos que eu fiz na pré-seminário de filosofia que eu não pude validar, porque na época os padres não deixaram que o curso fosse reconhecido. E hoje não é possível mais fazer esse reconhecimento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou refazendo. Eu estou refazendo todo o meu currículo. Eu queria até aproveitar, professor Marcelo, teve uma pergunta já, o Wagner fez uma pergunta. O Rafael perguntou aí justamente assim, onde que você, né, o que você estudou exatamente, quais áreas você estudou, onde você já morou e que idiomas você fala? Eu acho que está dentro aí bem dessa linha. Está dentro dessa pergunta. Perguntou o Rafael, tá?
Então, o sacerdote católico ele necessariamente tem que fazer a faculdade de filosofia e depois teologia. Então, eu fiz todos os estudos de filosofia no Rio de Janeiro, na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Só que naquele período, na instituição em que eu vivia, nós tínhamos que fazer no Mosteiro de São Bento. Então eu percebi que os estudos do Mosteiro de São Bento não correspondiam àquela profundidade que eu almejava. Então eu pedi para ir para a PUC. Eles deixaram para a PUC, desde que eu não terminasse o curso por completo. Eu faria toda a filosofia, mas deixaria aquelas matérias que são auxiliares ou pedagógicas para não ter o diploma. Não veja só como era a situação. E eu me submeti a isso, fiz, né? Porque naquele período eu não tinha nenhuma intenção, jamais tive, enquanto estive dentro da instituição, de aproveitar os estudos e depois sair. Não tinha essa intenção, realmente, jamais tive essa intenção. Então, tudo que eles dissessem para mim, desde que eu pudesse realmente encontrar a profundidade que eu buscava, eu aceitaria. Então, eu fiz os estudos todos de filosofia, mas sem que eu tivesse um documento, um papel. Fui mandado para Roma, estudei teologia na Itália, a graduação em teologia, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Você morou mais tempo lá ou foram os 4 anos para o estudo? E ao final, pela excelência assim, dos meus resultados, eu recebi assim, carta branca para estudar em qualquer lugar do mundo. Uma província dos Estados Unidos pagaria os meus estudos. E então eu decidi ir para os Estados Unidos, porque eu já falava fluentemente inglês e tinha mais afinidade com o ambiente americano, que em relação ao ambiente italiano era um ambiente mais aberto. Então fui fazer mestrado em teologia nos Estados Unidos. Então fiz a pós-graduação em teologia lá. Só que os meus estudos de filosofia ficaram agregados aos estudos de teologia. E quando eu deixei, o que aconteceu? Até 1 ano e meio antes da minha saída, tinha uma portaria do MEC que permitia a validação automática de quem havia tido a educação seminarística. Mas essa portaria havia se fechado há 1 ano e meio exatamente da minha saída. Então eu me vi assim, essa possibilidade de utilizar esse estudo para validar. Sem essa possibilidade. Então, depois que eu bati cabeça, eu passei por desemprego, subemprego aqui, situação de enfermidade, muitas dificuldades. Assim. Eu não falo isso me lamentando, não. Eu sabia que o preço era esse, não tenho nenhum problema em relação a isso, mas foi difícil e está sendo difícil. Mas depois de muito esforço eu consegui validar. Mas validando, eu tive que validar teologia, porque os estudos que eu fiz na PUC, eu teria que, em realidade, refazer tudo. Né? Ou fazer as matérias que ficaram faltando. Mas o que acontece? Hoje tem esse pessoal que está acusando, você estudou e agora está indo contra, né? Mas tudo que você recebeu da lei. Mas veja bem, a maioria das coisas idiomas, por exemplo, que eu estudei por minha conta, estudei como autodidata. Né? Os cursos que eu fiz, eles tinham muitas lacunas, eram cursos que apresentavam muitos problemas. Eu estudava por fora, gastava minhas taxas na biblioteca, ou adquiria livros, estudava no meu quarto. Então, digamos assim, todas as informações assim, as que fizeram diferença realmente no meu currículo, eu corri atrás delas. Né? De forma que também tudo que nós vivemos lá, eu acabei assim, dando a minha juventude e os melhores anos da adultidade dentro da instituição. De forma que não foi assim, você recebeu. Mas para não incorrer na possibilidade de que as pessoas venham dizer para mim, você recebeu e agora que você é herança daquilo que você teve na igreja. Eu estou, essa parte toda dos estudos de filosofia de base, eu estou refazendo do começo. Para mim, assim, é até absurdo, porque eu leciono isso, né? Mas eu faço questão de não aproveitar, não por ser uma retaliação, mas justamente para que esse tipo de acusação não encontre eco, né? Porque o que a gente está fazendo hoje é uma coisa muito séria, né? Nós estamos questionando toda a base de uma cultura cristã, né? De uma estrutura da instituição cristã, e então o nosso trabalho tem que ser assim, o mais limpo possível. Então eu penso que em termos de currículo pessoal, até como exemplarismo, eu devo passar por isso. Hoje eu entendo porque eu estou tendo tanta dificuldade, né, de reentrar
na vida social, de ter uma estabilidade de um emprego. Justamente eu percebo que os fatos estão dizendo para mim que eu tenho que zerar toda aquela condição, né? Não aproveitar nada daquilo que foi teologia, etc. É uma página virada e realmente reconstruir um currículo. Você comentou até mais no início da entrevista um pouco sobre desconstrução, e hoje você é voluntário da Reaprendência. Da Reaprendência e da Uniescom. Da Uniescom também. Você pode falar um pouco dessa relação de desconstrução com o voluntariado, com as atividades? Você consegue ver um vínculo hoje no teu dia a dia do voluntariado com essas ideias de desconstrução e reconstruir? Ou seja, muito do que você faz na tua vida com esse holopensene, então, que está envolvido nesse trabalho de voluntariado? Exato. Eu tenho uma afinidade muito grande com a proposta da Reaprendência, que é a instituição que se dedica ao processo parapedagógico, né? E esse holopensene da reeducação consciencial, esse holopensene tem tudo a ver assim com a minha própria história, daí essa afinidade. Então eu procuro fazer da docência, né, conscienciológica, nas várias oportunidades que eu tenho de atuar nessa área, um caminho de reconstrução, porque nessa atual existência, né, eu atuei como catequista, como religioso, educador religioso, como orientador espiritual, orientador de muitas consciências, né? E como eu levei muito a sério e era uma figura assim emblemática para muita gente, né, exemplar para muita gente, a minha atuação ela teve um impacto profundo nas pessoas. Elas se sentiam mais propensas a buscar em profundidade a fé, ou a levar mais seriamente as propostas da religião. Então eu tive um impacto profundo nesse sentido. Então hoje eu percebo que nessa maxi-dissidência que foi feita, né, nessa renovação de vida, eu tenho a responsabilidade de publicamente desensinar aquilo que durante tanto tempo eu ensinei. Isso eu estou falando dessa existência, mas eu tenho consciência, né, de que eu caminhei na estrada da instituição religiosa durante muitas vidas e tive um papel muito significativo lá dentro. Então, assim, esse livro aqui não é por acaso. Eu sabia que era um projeto que eu precisava desenvolver justamente para fechar esse ciclo, né, e desamarrar um pouco esse nó. Então, essa reconstrução, reeducação é alguma coisa que precisa ser prioridade hoje no meu caminho. Entendi. Teve, até você falou, né, da questão de repercussão e tal, quando você estava falando um pouco de itinerância e tudo, com relação ao lançamento do livro, teve comentário até do Wagner lá, pedindo até para você ir para Florianópolis também, né? Nós vamos para Florianópolis em setembro, está marcado para Florianópolis. Então em setembro está marcado. E aí até a Ana também fez comentário, né, que são várias demandas, aí várias pessoas também pedindo para você ir para outros lugares, dar palestra também. A Ana até está sugerindo para clonar o Marcelo para ter mais oportunidades aí de assistência mais direta com você. E também uma outra pergunta aqui, como tem sido a repercussão extrafísica em relação a essa megatares que vem fazendo, ou seja, vem sofrendo ataques ostensivos? Essa foi uma pergunta da Ana Alexandrino, do Rio de Janeiro. Eu tive experiência de ter assim, muitos ataques e períodos de pressão assim, bastante intensa durante a redação do livro. Porque ali era um momento em que o livro poderia não se materializar, né? O livro poderia ser postergado aí indefinidamente. Então, durante o período da redação, realmente foi algo, digamos assim, desproporcional, né? Agora, talvez um pouco até por causa do nível de evocação que você tinha que fazer com o tema, do teu histórico, do teu passado, as consciências até que você tinha envolvimento antes, que agora não... Seguidores do passado, né? E são vários grupos, de diversas épocas diferentes, de natureza diferente, né?
O livro ele trabalha com o cristianismo nas suas diversas versões, né? Com grupos dentro do cristianismo, mas também com grupos fora do cristianismo, né? Religiões das mais diversas naturezas. Então são muitos grupos e eu participei desses grupos em épocas também diferentes. Então você tem uma série de seguidores, tem uma série de assediadores, tem uma série de gente que está contente que você faça esse movimento, mas um número ainda maior daqueles que não querem largar esse osso, né? Então existe toda essa pressão. Agora, na medida em que nós entregamos o livro para publicação, houve uma diluição dessa pressão, porque o livro já estava materializado. Agora, indo para as itinerâncias, né, percebo e também em todos os momentos em que nós temos que aparecer publicamente, defender as ideias, eu percebo que existe um amparo bastante especial ligado a esse trabalho, a essa obra. Também sem esse amparo não teria sido possível a própria redação da obra, mas existe sim todo um movimento significativo de pressão extrafísica. Só que esse movimento, essa pressão extrafísica também faz com que você acabe assim refinando uma série de elementos na sua própria manifestação. Então, aquelas coisas que em todos os recantos da vida, não necessariamente naquilo que seria traço religioso, né? Mas você precisa ser mais transparente, você precisa ter a clareza, né? Então, assim, as nossas contradições elas ficam mais aparentes. Mas existe justamente uma pressão extrafísica justamente naqueles pontos em que você é mais vulnerável, você é mais frágil, né? E, é claro, cada ambiente oferece um tipo de resistência, vai depender do grupo com o qual você está. Que a reação que acontece nos momentos de curso, de palestra, ela também está relacionada com as companhias das pessoas com as quais você se relaciona naquele momento. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade recentemente de fazer uma palestra num lugar que é assim, controlado, a cidade é controlada por grupos religiosos, o Ouro-Pensene é religioso, e as ideias da Conscienciologia não têm muita reverberação ali. Mas fomos lá para a proposta da palestra, né? A palestra teve um número... Primeiro, assim, aconteceram uma série de imprevistos que impediriam a ida das pessoas à palestra. Mas ela acabou sendo a palestra que teve maior número de participantes até hoje, apesar dos problemas que impediram que muita gente fosse. Muita gente planejou e não foi. Mas quando eu cheguei lá, é interessante que ninguém havia percebido, mas a pessoa responsável pelo auditório, o funcionário, né? Ele querendo ajudar... como ninguém tinha um disco, um CD, né, no momento, ele colocou um CD do padre Marcelo Rossi, mas que estava assim, num volume muito baixinho. Mas quando eu cheguei, eu percebi que havia aquela voz sutil de fundo, né, que é muito tranquila, tentando... aquele tom de voz que nós conhecemos que ele tem. Eu pensei, poxa, esse som está vindo daqui do auditório ou também de outra sala, né? Mas eu percebi que era do auditório, então eu pedi para que isso fosse checado. E veio a confirmação, estava dentro lá do auditório, né? Então eu pedi assim com educação, né, que fosse retirado, porque para mim foi imediatamente a reconhecimento de que havia assim, os donos ali do pedaço, né? Eles não admitiam que o Marcelo que tinha que estar ali não era eu, era um outro Marcelo, né? Então você tem que estar assim bastante atento para esse tipo de investida, né? Porque às vezes pode ser sutil, às vezes pode ser grosseiro, mas o posicionamento tem que se manter firme, né? Mas essa reação extrafísica ela é inevitável. Interessante. Tem também uma pergunta do Wagner, né, anterior já. Ele pergunta como você conheceu a Conscienciologia e por que tanto interesse até pela Conscienciologia, como tu partiu aí? E aí eu já emendo também uma outra pergunta, se for possível, já que a gente comentou aí a questão do livro, teu voluntariado na Uniascom também, a questão de como surgiu o teu interesse de fazer o livro e quanto tempo você levou para fazer o livro também? Certo. Foi interessante o modo como eu conheci a Conscienciologia. Eu era padre, eu já trabalhei em vários lugares, né, no Brasil, mas a minha última parada foi Cascavel, que fica aqui a 130 quilômetros de Foz do Iguaçu,
Eu era reitor de seminário ali, era superior da comunidade do convento, e era um padre que era convidado com frequência para dar palestras, conduzir retiros, né? Eu havia sido convidado para dar uma palestra no Vale do Paraíba, em São Paulo, na região de São Paulo. Sim. E na volta, eu voltei de ônibus, pegando o ônibus em São Paulo, eu encontrei uma pessoa que era voluntária aqui. Mas a pessoa a pessoa sentou do meu lado e eu tinha comigo uma série de livros relacionados àquele trabalho espiritual que eu havia feito naqueles dias, e a pessoa então puxou o assunto comigo. Eu não costumava falar muito com estranhos, assim, em viagem, assim, mas a pessoa me perguntou uma série de coisas, eu comecei a conversar, e essa pessoa disse que trabalhava com psicologia, dentro de uma linha que me interessava muito. Porque geralmente eu anotava os endereços dos psicólogos para indicar pessoas, porque eu lidava com tantas pessoas, né? E aí eu peguei o telefone dessa pessoa e fiquei de, quando fosse possível, encontrá-la em Foz, porque as cidades são próximas, para nós vermos a possibilidade de encaminhar alguns pacientes, né? Até que surgiu essa oportunidade, quando eu vim conhecer essa pessoa, eu vi como ela trabalhava, etc., ela me disse: olha, antes de nós irmos lá tratar desse assunto, você não gostaria de conhecer um lugar em que existem estudos sobre a consciência? Era o CAEC, né? Eu não havia ainda ouvido falar do CAEC, nem do professor Val, mas em 15 minutos nós estávamos dentro do CAEC e eu já estava diante do professor Val. Ele me acolheu assim com muito fraternismo, né? Uma abertura fraterna muito grande, e naquele dia nós conversamos durante horas, né? E eu não poderia assim compreender os neologismos, assim, não sabia exatamente o que eles significavam, né, em termos de neologia, mas eu conseguia compreender o contexto, né? E eu fiquei muito impactado com um tipo de pesquisa profunda sobre a realidade da consciência que era feito ali. E percebi que seria interessante, seria necessário até manter aquele contato, estudar. E o professor Valdo me deu uma série de livros, todos os livros que ele havia publicado até então naquele dia, e me encorajou a experimentar os laboratórios, a fazer uma série de cursos. Então, isso aconteceu no dia 30 de agosto de 2003. No dia 31 de agosto, que era o dia seguinte, eu tinha que participar de uma cerimônia na cidade vizinha, né, Cascavel, na qual eu morava. Eram 50 anos da arquidiocese. Uma missa televisionada pela Rede Globo, todos os bispos da região sul estavam ali. Era o evento. E o núncio apostólico, que era diplomata do Vaticano no Brasil, era quem seria o celebrante principal. E eu estava ali, mas naquele casamento real de ontem, né, todo mundo vestido a caráter, né, estava eu lá também vestido como os outros padres. Mas no formalismo daquela cerimônia, eu olhava para todos à minha volta e percebia: gente, eu não pertenço aqui. E eu me lembrava do dia anterior, em que eu conversava com tanta liberdade com o professor Valdo sobre tantos assuntos, sem que houvesse assim premissas que nos prendessem, obrigações, né, da pesquisa aberta sobre a consciência. Eu disse: eu não pertenço aqui, pertenço lá, né? O que é proposto lá, né? E eu sabia que eu tinha entrado numa encrenca, porque eu caminhava como quem não tinha mais o chão sobre os pés. Eu sabia que eu tinha que operar uma mudança na minha vida, mas eu estava tão comprometido com a estrutura religiosa, tinha tanta responsabilidade lá dentro, que eu pensei: como é que eu vou fazer para sair dessa, né? Mas eu me propus a continuar estudando seriamente a conscienciologia. Toda semana eu vinha aqui fazer um laboratório. Como eu era superior da comunidade, eu consegui ajustar que o meu dia de folga fosse no meio da semana e eu pudesse vir aqui. Como eu era superior, eu não tinha que prestar conta imediatamente a alguém, né? Então eu aproveitei essa condição que era privilegiada para poder investir no estudo, né? E eu, claro, eu tive que manter isso em segredo lá, porque não tudo seria transferido imediatamente para outro lugar, para que ficasse impossível, né, eu manter esse tipo de conseguiria fazer uma transferência até de carga, essa saída, essa maxi-dissidência da forma como foi, né? E aí
professor Valdo também foi muito assistencial, ele pediu que alguns cursos fossem direcionados para mim, né? Devido a essa situação particular de ser padre, né? Eu fiz um CIP aqui dentro do CIELEC. Claro. Em 4 meses eu decidi que eu deveria sair, né, da vida religiosa, mas como eu tinha muitos compromissos lá dentro, eu precisava preparar essa saída, né? Deixar tudo arrumado, preparar alguém que fosse assumir a reitoria sem que o pessoal percebesse, né? E aí fiz um planejamento de 1 ano, né? Nesse ano de planejamento eu fiz a balança existencial, que foi muito importante, um curso da Apex, né? Foi muito importante para arrumar essa situação toda, né? O SCP-1, o SCP-2, cursos, alguns laboratórios importantes, como o laboratório da Proexis. Então, todos os cursos que estavam assim, à minha disposição, que eram possíveis de serem feitos naquele momento, eu fiz. E escrevi a carta em agosto, né? Aquela carta que eu explicava para mim mesmo, também para os colegas, quais eram os motivos da minha saída. E tinha planejado sair em dezembro, tive que sair em outubro porque a pressão começou a ser muito grande, né? E quando você faz um planejamento assim, tão sério como eu fiz naquele momento, as coisas acabam se antecipando um pouquinho. Sim. Então vim para cá, eu saí oficialmente no dia 8 de outubro de 2004 e no dia seguinte eu estava em Foz do Iguaçu. Assim, roupa do corpo e alguns livros que eu pude trazer comigo. Mas tudo por reconstruir, né? Emprego pela primeira vez, emprego assim remunerado pela primeira vez. A questão de experiência afetiva não tinha nenhuma, absolutamente nenhuma. Assim, a experiência assim, de como é a competitividade aqui na sociedade, nenhuma, né? Então, assim, tudo do zero, né? E desbravador aí da tua própria vida, dos novos mundos. E é claro que nesse conjunto de coisas, o livro apareceu como um projeto, né, desde o primeiro instante, um projeto que era necessário para que eu sistematizasse essa marxidissidência, né, a materializasse assim, num formato que pudesse ser um esclarecimento público, né? Então, para que muitas outras consciências pudessem ter esse nível de informação e, ao mesmo tempo, multidimensionalmente, né, a legião de consciências que estavam ligadas a mim no passado e também no presente, elas pudessem ter esse esclarecimento. Então, eu penso que o livro era uma questão prioritária e eu até queria aproveitar esse recado assim para todo mundo. Tem muita gente que pensa que você tem que ter a vida perfeita, toda arrumada para escrever um livro, né? Não, primeiro eu vou ter que fazer um pé de meia, vou ter tudo arrumadinho, aí depois é que eu vou ter tempo para pesquisar. Eu vou dizer para vocês, eu escrevi esse livro aqui em condições muito precárias, né? Nessa situação toda que eu contei, né? Passar por uma série de apuros, né? Mas, assim, eu coloquei o livro como uma prioridade, né? Hoje, assim, o alívio e também assim, a satisfação interior que eu sinto, não há palavras que possam expressar isso. De maneira que eu espero que a gente possa arrumar, né, a vida da gente, ter o suficiente, né, para viver. Há pessoas que têm possibilidade de ter até um pouco mais do que isso, mas que ninguém espere assim, ter tudo resolvido para começar atrás, né? Porque as coisas não são estanques assim na vida. Não é tão... Aliás, a Tales, dependendo da situação de cada pessoa, né? Mas ela vai ficar muito mais... ela vai ficar muito mais eficaz na medida em que ela tiver realmente a marca, né, do seu esforço, tiver assim ela for a reprodução da sua fisionomia, né? E você precisa perceber, né, que muitas dificuldades que aparecem até na vida da gente são um material com o qual nós precisamos realmente burilar a nossa proética. E um livro dentro dessas condições, ele pode ter mais força até do que se você não tivesse problema nenhum, dificuldade nenhuma, né? Sim.
Então, uma coisa que eu digo aí para os neo-autores, né? Neo-autores. Então, quando o professor Valdo cobra lá da gente, né? Cadê o livro e tal, eu acho que porque é possível você fazer um livro. Se eu contasse para as pessoas detalhadamente as circunstâncias em que eu fiz esse livro, elas entenderiam que qualquer pessoa pode escrever um livro. Interessante, Marcelo. Até talvez nessa linha, mas de forma geral como um todo, até a gente já está mais chegando no final até da nossa entrevista aí, mas gostaria que você passasse um pouco quais são os traços, força que você tem na tua personalidade, quais são as tuas características que contribuíram para você fazer essa mudança de vida e ainda conseguir, num prazo talvez até não tão grande, né, materializar uma obra de alto valor aí em termos de tarefa de esclarecimento. Você poderia passar um pouco aí essas tuas habilidades, características, trafores, né, traços-força? Bom, eu vou mencionar 3 que eu acho que são muito basilares nesse processo. Primeiro, vários consciencioterapeutas e várias pessoas que trabalham comigo já também afirmaram isso, né? Mas a coragem, né? Porque assim, sem a coragem não teria sido possível essa saída. Eram muitas coisas que estavam envolvidas. Quando você faz uma saída com uma dissidência como essa, uma que eu fiz, você tem que abandonar tudo. Tudo que você era antes, representava antes para a sociedade, cessa. E hoje eu estou vendo os últimos colegas, as últimas pessoas que pareciam assim, manter aquela amizade que parecia ser para sempre, elas estão rompendo. Então você deixa de significar o que você significava antes para as pessoas. A coragem, uma delas. Outra coisa é a obstinação, né? Você precisa... Mas aí, então, essa obstinação, ela não pode ser confundida com aquele senso de perfeccionismo, né, ou de obrigatoriedade que existia no âmbito da religião, que você era escravo do dever, né? Essa obstinação, ela agora tem assim as características da atuação da liberdade. E você percebe que as próprias implicações, né, das escolhas que você fez levam você à responsabilidade de agora comunicar, né, em público, né, o peso da sua decisão, né? E isso envolve uma responsabilidade muito grande. A obstinação, ela, nesse sentido, ela é uma assumida, né, incondicional da responsabilidade de fazer o esclarecimento, né, mas sem fanatismo, sem aquela canga, né, do peso do dever que a religião antes colocava sobre a gente. E o outro fator, né, que eu poderia ressaltar é nós diríamos que é a questão da intelectualidade, esse tipo de interesse maior pelo âmbito das ideias, pelo âmbito do conhecimento. Eu tenho facilidade para escrever, eu tenho facilidade para sistematizar informações. Então, isso também contou bastante, né? Porque se, por um lado, faltavam condições materiais, né, conforto material, a tranquilidade assim, de uma vida mais civilizada, por outro lado, sobrava assim, a condição da experiência com letras, né? Então eu precisava assim, colocar isso em funcionamento, né? Aí que vem a obstinação, você precisa pegar o que você tem. Estava latente ali, né, Marcelo? O que você tem assim, de mais visível, né, em termos de trafor, e colocar adiante, né? Não procrastinar, e daí vem a obstinação. Mas a coragem e a intelectualidade, elas são alguma coisa que... Inclusive, assim, todo aquele... nós chamamos de ranço religioso, né, me impediam de reconhecer isso, né? Dizer assim, você é corajoso, mas não, você é corajoso mesmo, também aquela coisa. Você é alguém que cultiva a intelectualidade. Não, mas não é tanto assim. Não, você tem que realmente assumir o que você pode fazer e fazer isso com responsabilidade. Eu acho que a obstinação
ela vem dentro disso. Ok, nós temos alguns comentários, vou estar lendo aqui também, e aí a gente vai dar continuidade aí. A Terezinha, ela comenta que ela está bastante grata aí, mesmo com algumas dificuldades que nós tivemos aí de questões técnicas, ela agradece então a conferência. O Eduardo Lima, do Rio de Janeiro, ele fala que o Marcelo, seu livro é um marco na Tales e nos ajuda a evoluir conscienciologicamente e deixar a religião e seus dogmas no passado de nossa história. Parabéns. A Valéria, de BH, ela está reforçando então o convite para o pessoal do BH, vai ter lá a palestra, então, no dia 26, né, vai ter o curso, né? Então em BH, e ela até faz o convite para quem esteja assistindo que tenha pessoas conhecidas em BH também para passar esse recado. E o Wagner faz uma pergunta, não sei ainda se dá tempo mais, a gente coloca uma última pergunta aqui, antes de fazer o encerramento, que você tinha projeções conscientes durante o período que estava na religião? Sim, tive vários fenômenos, né? Só que o processo religioso ele ocasiona uma repressão para o psiquismo. Então você interpreta como um sonho, você interpreta, ou então quando é alguma coisa assim mais contundente, alguma coisa que acontece durante a vigília física, você acaba interpretando como uma intervenção divina, não uma manifestação da consciência, né? Entendi. Então havia sim. E agora falando sobre essa questão aí das interrupções, né? Tivemos aí uma certa dificuldade durante a transmissão, mas isso aí eu penso que seja até algo que simbolize a dificuldade das próprias neoideias, né, adentrarem uma cultura que está tão ainda presa a coisas arcaicas, né? E não por coincidência, nós estamos justamente numa semana e parece que a humanidade está vivendo essa semana do anacronismo, né? Total. Ontem foi o casamento real e amanhã será a beatificação do João Paulo II no Vaticano. A semana do anacronismo. Então está bem aí, então, assim, bem contextualizado, né? Essas ideias, elas não encontram eco nesse tipo de cultura, né? Então daí a dificuldade de entrar, para mudar, né? Promover essas mudanças bem no contexto, está bem representado o quanto precisa, a sociedade precisa muitas vezes de outras abordagens para adquirir novas formas de pensar, de viver como um todo. Exato. Então essa dificuldade ela é simbólica nesse sentido, né? Temos que enfrentá-la com bom humor, né? Então tá ok. Bom, nós já estamos no nosso tempo, então, da conferência. A gente sabe aí que provavelmente vão existir outras dúvidas, algumas já estão até no próprio livro, já tem representado. E a gente agradece aí, a Elisa tem passado aí os agradecimentos e outras pessoas também. E a gente fica aí também a questão do Wagner, né, da questão do mito do Jesus Cristo e tudo. E aí a gente vai encerrando, então, eu vou passar para o Marcelo também fazer o encerramento. Qualquer coisa já aborda um pouco desse tema do mito do Jesus Cristo, mas a gente já está aí mais chegando no final, então, da web conference. Para quem quiser além do que está no livro, né, no capítulo 15, um aprofundamento sobre a questão de Jesus Cristo como mito, há uma entrevista na TV Complexes, né? Nós fizemos na TV Complexes. Você encontra lá no YouTube essa entrevista. Só você digitar lá no YouTube Desconstrução do Mito de Jesus Cristo. Ou se você colocar mito de Jesus Cristo, já aparece lá na primeira página, já em algum lugar da primeira página vai aparecer. Mas se você colocar Desconstrução do Mito de Jesus Cristo, vai ser uma das primeiras coisas que vão aparecer. Então, e lá você tem a entrevista sem cortes, né? Mas quem quiser, eu posso ter uma cópia dessas perguntas e eu posso. Agora eu acho que a gente completou. Se alguém tiver alguma pergunta aí pode também procurar. A gente vê aí a forma de encaminhar para o Marcelo até para responder. Quem sabe por e-mail também, no próprio site. No site fica a gravação aí da entrevista. Agradecemos imensamente a participação então do professor Marcelo da Luz nessa entrevista, nessa web conference. E desejamos sucesso, claro, nas suas aí itinerâncias e abordagens aí com relação ao livro e às ideias
relacionadas a esse tema de, como você mesmo trouxe, de bastante coragem até, para trabalhar com esse tipo de temática dentro do nosso contexto aí social. Então a gente vê aí bastante interessante as ideias como um todo, muito esclarecedoras, e um nível de despojamento bastante grande também, de exposição, de colocar as suas questões pessoais, sua vivência, a maneira de como relacionou com esse processo todo. Eu acho até para a gente que estuda a proexologia como um todo, é muito rico ver essa experiência de vida, esse processo todo de mudanças, a busca, a questão do rumo de vida, qual é o ponto, para onde que eu vou, qual é o meu norte, quais os direcionamentos, e aí toda a lucidez que você trouxe em relação a esses passos, a essas retomadas, e a esse processo todo que você fez aí dentro da Conscienciologia e durante toda a sua vida aí que você trouxe essa bagagem. Agradecemos então muito aí pela entrevista de hoje, professor Marcelo Dantas. Eu que agradeço. Nessa semana do anacronismo, né, nós temos a oportunidade de falar sobre outro tipo de ideias, né, mais esclarecedora. Muito obrigado a todos. Então tá ok. Uma boa tarde a todos. Agora saímos aqui. Eu só saí do ar, tá? Estou na sala ainda, porque às vezes alguém vai falar alguma coisa, é bom deixar. F10 para